Seja por questões orçamentárias ou simplesmente porque a máquina de propaganda dos grandes estúdios é mais eficiente, ficções científicas costumam ser sinônimo de cinema hollywoodiano, sendo difícil imaginar pequenas produtoras ou cineastas amadores fazendo grandes produções na cena alternativa, quando os desafios são tão grandes para dar vida a esse gênero. Há exceções, bem louváveis até, como Poder Sem Limites, que inclusive conta com Danny DeHaan no elenco, que sabe aproveitar muito bem o que possui, utilizando efeitos simples e cortando as cenas quando o projeto poderia começar a se encarecer em demasia. Contudo, é preciso reiterar que se tratam de exceções, e não de regras. A verdade é que o gênero sci-fi exige uma certa experiência e maestria em seus diretores, além de ser necessário que esses estejam alinhados com seus produtores e seu estúdio, pois apenas dessa forma é que todos os elementos de um longa-metragem podem se alinhar de forma que deem origem a uma obra de qualidade, sem exageros ou sem folgas em seu roteiro. Valerian, a Cidade dos Mil Planetas, é a obra sci-fi mais cara já produzida fora dos Estados Unidos, com um orçamento total de 180 milhões de dólares, e dirigida pelo experiente e francês Luc Besson. Baseado nos quadrinhos Valerian e Laureline, publicados por décadas na República Francesa, e tendo como país de origem a capital do cinema europeu, é natural se esperar uma obra profunda e que, com esse orçamento generoso, poderia ter elevado a ficção científica para outro patamar. No entanto, o resultado difere em demasia de seu potencial. Não se trata de uma crítica vazia ou superficial, mas sim de um consenso entre toda a comunidade científica e mesmo de fãs de HQ. Havia um potencial imensurável em uma obra como essa, e ele está lá em parte. Os efeitos especiais criados em CGI e a captura de movimentos são de primeiro escalão, sendo quase impossível diferenciá-los de uma grande produção estadunidense. O primeiro ato, em particular, é de tirar o fôlego, podendo ser citado como referência às obras como Avatar, Blade Runner e, é claro, Star Wars, principalmente os 3 primeiros volumes. Contudo, se os 3 primeiros volumes de Star Wars conseguem construir uma trama política forte ao redor da personagem vivida por Natalie Portman, o mesmo não pode ser dito aqui, com a trama pecando em demasia para fundamentar o seu universo. Uma breve introdução nos é dada. Os personagens se explicam em dados momentos para ambientar a audiência, mas ainda assim fica a sensação de que o núcleo dos seres humanos ainda é muito superficial, sendo quase irônico o fato de que os personagens coadjuvantes, no caso a raça do planeta Mu, sejam mais bem desenvolvidos e cativantes do que os próprios protagonistas da série. Essa dicotomia fica bem aparente durante toda a obra. Mais do que aspectos estéticos, as próprias ações desses personagens são suficientes para que se difiram e provoquem sensações distintas na audiência. Os Mu são pacíficos, muito poderosos e chegam a pegar em armas em certo momento, mas o fazem porque era a única opção para a sua sobrevivência, não porque manifestam prazer nisso, ao contrário dos seres humanos, que mesmo com séculos de desenvolvimento, continuam os mesmos belicosos de sempre. Se a obra tivesse seguido por esse caminho, desenvolvendo com mais ênfase o relacionamento entre as diferentes raças da estação espacial, o extermínio Mu e a sua jornada de reconstrução de seu lar, a obra poderia ter sido um grande sucesso. Mas ao invés disso, resolveu focar no romance previsível e sustentado por Cara Delevingne, que está longe de ter a sua melhor atuação aqui. Escolhas controversas de um diretor que não deveria fazê-las a essa altura, e que limitaram o potencial de sua obra mais cara e decepcionante, que não coincidentemente caiu no ostracismo da ficção científica. Mas no que tange estritamente ao enredo, acompanharmos o Major Valerian e a Sargenta Laureline a bordo de sua espaçonave por diferentes cantos da galáxia, onde servem a Confederação Humana, com sede na Cidade dos Mil Planetas, antiga estação espacial que orbitava o planeta Terra. Após a estação se desvincular do planeta, rumou para galáxias distantes, e hoje serve como ponto de encontro entre milhares de raças diferentes de todo o universo, onde fazem comércio e lutam quando necessário. Devido a um fenômeno que passa a ser conhecido apenas como o tumor no coração da cidadela, Valerian e Laureline são enviados para uma missão onde deveriam resgatar o último membro de uma espécie alienígena que contém a capacidade de multiplicar qualquer objeto em uma escala de 1000. Com isso, recursos escassos poderiam se tornar abundantes e a riqueza da Confederação multiplicada, criando assim os recursos necessários para salvar a cidade a tempo, que vinha sofrendo com o tumor, que era apenas identificado como uma zona de radiação que lentamente se alastrava e tomava todo o ambiente. Não demora para que se perceba que não se trata de radiação, e após uma invasão de um grupo de seres do planeta Mu, os quais supostamente estariam extintos há décadas,
Valerian e Laureline passaram a investigar a situação por conta própria, que os levaram a desconfiar dos arquivos oficiais, das histórias e até mesmo do seu próprio general, que estava pessoalmente envolvido no incidente que havia levado à destruição do planeta, tentando entender também qual seria a sua relação com o suposto tumor no coração da cidade, e como tudo isso se conectava com o sonho do Major, que há algum tempo vinha avistando uma fêmea Mu enquanto dormia. Há uma beleza e uma preocupação admirável em construir esse universo. Nesse ponto, a obra não falha em nenhum quesito. As sequências no espaço convencem. As cenas em planetas distintos são sempre muito belas, e até mesmo as diferentes espécies de alienígenas são bem feitas, com cada uma abordando diferentes características de seus planetas de origem, mostrando que o orçamento foi bem utilizado e que é possível fazer produções de grande porte fora de Hollywood, sendo a estética o ponto alto do filme, sendo que não o deveria, porque conta com atores e um diretor de peso. Logo no primeiro ato, fica explícito os rumos que a obra tomaria. A atuação de Daniel Dehaene, embora demonstre esforço do ator em dar vida a grandes sequências de ação e profundidade na evolução do desenvolvimento moral do personagem, acaba sendo limitada pela canastrice romântica, com Valerian passando boa parte da obra tentando convencer Laureline de sua mudança e que poderia ser um parceiro apto, com até mesmo o desfecho da obra sendo resolvido por conta disso. Há uma tentativa constante do roteiro em introduzir o amor como um instrumento-chave para a mudança e para o próprio desenvolvimento de sua história. No entanto, por estar situado em um ambiente tão amplo e tão cheio de reviravoltas, a questão do amor simplesmente não se situa de forma natural em momento algum, se mostrando apenas como um elemento forçado que tenta se mostrar como uma cola para explicar o romance sem química entre Valerian e Laureline, que na visão cinematográfica não passa de avanços sem sentido do protagonista, embora haja reciprocidade implícita, mas que não se justifica. Conforme é construído, os seres humanos, apesar de terem experienciado um avanço tecnológico imensurável, haviam se tornado demasiadamente distantes, principalmente no núcleo militar desses personagens, que resistiam a agir conforme os sentimentos e instintos, e ao invés disso, preferiam seguir firmes ao código de disciplina da Federação. O próprio Valerian é um bom exemplo disso, porque cita em inúmeros momentos que havia ascendido em tempo recorde e se tornado um soldado exemplar por sua obediência inquestionável ao regimento militar. Ação que era bem vista, mas em parte desdenhada por Laureline, que se mostrava como muito mais rebelde e impulsiva, características que enfureciam o garoto, mas também foram as responsáveis por se apaixonar por ela. Desde o momento que retornam para a cidadela e avistam pela primeira vez os seres do planeta Mu, o enredo se torna previsível, porque fica implícito a presença dos seres naquele suposto tumor radioativo e o envolvimento do general. A trama em si parece ter consciência disso, e para manter a atenção de sua audiência, se escora em diferentes reviravoltas de menor intensidade, enredos paralelos e aparições surpresas, como no caso da cantora Rihanna na persona do alienígena Bloob, que poderia ter sido o personagem mais interessante da obra, mas que, assim como muitos outros elementos, acaba sendo desperdiçado rápido demais em detrimento do romance da dupla principal. No ato final, a inserção de tantos elementos valorizando o amor e a confiança acabam desempenhando um papel determinante para o final feliz de sua história. Para que os Mu fossem salvos, Valerian precisava aprender a agir fora do regimento do soldado, aprender a confiar em seus instintos e, sobretudo, aprender a confiar em seu amor, confiar o suficiente em Laureline para que as ações da garota determinassem o que fariam em seguida. Exigiu certa relutância, mas foi através desse amadurecimento que esses alienígenas, os quais sempre pregaram os mesmos ideais da garota, conseguiram ressuscitar a sua sociedade e seu planeta. E que de quebra, também contribuíram para o florescimento concreto do relacionamento entre a dupla, que enfim pôde deixar as obrigações militares para trás e agir conforme os seus corações pediam, e não somente o regimento. Portanto, apesar de seus efeitos especiais extasiantes, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas se expõe como uma obra inocente e medrosa demais. Não parece haver coragem do diretor Luc Besson em introduzir temas mais complexos. Tudo é resolvido por conta do amor, da confiança e do perdão. Se tratam de mensagens e temas universais, mas simplistas demais para uma obra como essa, que merecidamente se tornou esquecida em meio às tantas obras com orçamento muito menor e a qualidade do roteiro infinitamente superior.